Boa noite, pessoal. Hoje, então, a gente vai falar sobre a esquizofrenia. Então, o que é a esquizofrenia? De acordo com o DSM, Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, a esquizofrenia é um transtorno psíquico severo, caracterizado por 2 ou mais dentre o seguinte conjunto de sintomas por pelo menos um mês. Então, alucinações visuais, sinestésicas ou auditivas, delírios, fala desorganizada, incompreensível, catatonia ou sintomas depressivos. Então, esses são os sintomas que a pessoa tem que apresentar por pelo menos um mês. A grande maioria das pessoas que vão ser diagnosticadas com esquizofrenia, elas têm alucinações, delírio e essa desorganização mental, que é caracterizado pela fala desorganizada. A catatonia e sintomas depressivos também pode vir a aparecer, geralmente um pouco antes de desencadear esses surtos psicóticos. Então, lembrando, pessoal, surtos são alucinações, delírio e esse desorganização do pensamento, caracterizada pela fala desorganizada. Então, esses são os sintomas que o paciente deve apresentar por pelo menos um mês. Tá? A gente tem, juntamente com a paranoia, o transtorno esquizofreniforme e o transtorno esquizoafetivo. São as esquizofrenias que compõem os grupos que a gente chama de grupos de psicoses. A esquizofrenia é hoje encarada não como uma doença, no sentido clássico do termo, mas sim como um transtorno mental, podendo atingir pessoas de qualquer idade, gênero, raça, classe social e país. Então, a gente tem crianças, pode ter crianças com esquizofrenia, mas é um número muito baixo, onde mais a faixa etária que mais onde mais a gente tem o diagnóstico de esquizofrenia são os adolescentes e adultos jovens. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1% da população mundial ela vai vir a ter ou tem esquizofrenia. Aqui, o diagnóstico da esquizofrenia, como sucede com a grande maioria dos transtornos mentais e demais patologias, não se pode efetuar através de análise de parâmetros fisiológicos ou bioquímicos. O que isso quer dizer? Então, geralmente não existe um exame de sangue, não vai existir uma tomografia, um raio-x, uma ressonância magnética que vai dar o diagnóstico de esquizofrenia. Pode aparecer algum tipo de alteração de imagem no cérebro, mas não dizendo, foi afetado tal área do cérebro, é por isso que a gente vai dar o diagnóstico de esquizofrenia. Não, o diagnóstico ele é dado através do exame psíquico desse paciente. O médico, então, ele precisa às vezes de várias sessões, dependendo do paciente, para então fazer o diagnóstico de esquizofrenia. Tá? Quanto mais tarde esse paciente for levado para tratamento médico, mais tarde vai ser o diagnóstico, porque muitas vezes o médico, como pode ser sintomas de outras doenças também, o médico tem que fazer uma análise muito mais profunda. Então, existem pacientes que ficam muito tempo sem um diagnóstico fechado. Tá? Isso é bem comum em pacientes que demoram muito para fazer esse primeiro atendimento na área psiquiátrica. Tá? Outra coisa importante, dentro da área médica, do diagnóstico, que o profissional psiquiatra ele consiga identificar qual o subtipo da esquizofrenia. Então, a gente tem 5 subtipos na esquizofrenia: o paranoide, o desorganizado, o catatônico, o indiferenciado e o residual. Tá? O paranoide é um dos mais comuns, a forma que mais facilmente é identificada como a doença, no qual predominam sintomas positivos. Depois a gente vai falar específico sobre os sintomas positivos. É um quadro clínico que a gente chama de florido, é denominado por um delírio paranoide,
relativamente bem organizado. Os doentes de esquizofrenia paranoide são desconfiados, reservados, podendo ter comportamentos agressivos. O subtipo desorganizado, em que os sintomas afetivos e as alterações do pensamento são predominantes. Em alguns doentes pode ocorrer uma irritabilidade associada a comportamentos agressivos e tem um contato bem pobre com a realidade. A gente tem o tipo catatônico, né, caracterizado pelo predomínio de sintomas motores ou por alteração da atividade. O paciente ele fica como se fosse um paciente extremamente cansado, não se mexe, tem uma dificuldade muito grande para se locomover, tá? Pode ser, esse estado catatônico, ele pode variar de um estado de cansaço e acinesia, né, de não movimento, até uma excitação extrema. A gente tem o subtipo indiferenciado, que apresenta habitualmente um desenvolvimento insidioso com um isolamento social marcado e com diminuição do desempenho laboral e intelectual. Então, geralmente, esses pacientes têm uma certa apatia e indiferença relacionada ao mundo exterior. E o tipo residual, em que existe um predomínio dos sintomas negativos, que depois a gente vai ver também. Os doentes apresentam um isolamento social marcado por um embotamento e uma pobreza ao nível de conteúdo de pensamento. E tem um tipo mais raro, né, de esquizofrenia que a gente chama de hebefrênica, que incide desde a adolescência com o pior dos prognósticos, né, em relação às demais variações da doença, e com grandes probabilidades de prejuízos cognitivos e sociocomportamentais. Então, essas pessoas elas podem apresentar aspectos clínicos que se identificam com um tipo de esquizofrenia e, ao fim de algum tempo, pode reunir critérios para outros tipos. Então, essa esquizofrenia ali é bem marcante, né? Começa ali na adolescência e ela, geralmente, como diz ali, né, é um dos piores prognósticos que se tem, que geralmente deixa a pessoa incapacitada laborativamente, né? Sendo que são os sintomas positivos, então, pessoal, nada mais é do que a alucinação, o delírio, né? E essa desorganização mental extrema, né? Através da fala desorganizada que a gente já viu antes. Então, isso são os sintomas positivos. Não vou enrolar muito aqui, tá? Esses seriam o que a gente considera sintomas positivos. Que fala ali sobre, muito ali no slide, vai falar muito sobre as alucinações, coisas que a gente já passou e já viu, tá? Os sintomas positivos, ele pode não ocorrer em todos os casos de esquizofrenia, né? Mas é o mais comum, tá, pessoal? E mesmo quando presentes, podem variar na intensidade e qualidade dos sintomas. Existem pacientes que não possuem muitos delírios e outros que não têm alucinação. Há os que apresentam mais sintomas de desorganização psíquica e do comportamento e que não têm delírio e nem alucinação. Mas é muito comum existir o delírio e a alucinação, tá? Nos casos de esquizofrenia. É mais comum do que incomum. O que são os sintomas negativos, então? Sintomas negativos, eles são mais relacionados com a fase crônica da esquizofrenia. Também pode ocorrer na fase aguda, né? E eles se estendem por mais tempo e predominam a longo prazo. Isso é importante. Esses sintomas também são chamados de deficitários, como referência à deficiência de algumas funções mentais, como a vontade e a afetividade. Falta de vontade, de iniciativa ou de persistência em alguma atividade da vida cotidiana é vista pela maioria dos familiares como um sinal de preguiça ou de má vontade. E esses são os sintomas negativos, então, pessoal. Falta de vontade, falta de iniciativa, de persistência, isolamento social, tá? Esses pacientes, eles têm uma tendência a se recolher, ficar no seu canto, né? Querer assistir televisão por muito tempo, né? Ouvir rádio, fazer atividades que não precisem interagir,
tá? Ele não consegue, ele tem nos sintomas negativos o que a gente chama de embotamento afetivo. O que é isso? A forma de expressar emoções, ela é muito comprometida. Então, o paciente não consegue demonstrar seus afetos. Tá? Não que ele não tenha capacidade de sentir emoções, ele não consegue demonstrar isso. É bem diferente. Então, para eles, é um sofrimento extremo, pessoal, é um sofrimento muito grande. A fala, os pensamentos e as ideias podem estar lentificadas ou desconectadas, né? Então, tudo que a gente viu lá na parte de transtorno de pensamento está relacionado aos sintomas negativos, e esses sintomas negativos são os mais duradouros, né? Porque os sintomas positivos, por exemplo, medicando, o paciente, vamos dizer que ele tenha uma desorganização mental muito grande ou que tenha alucinações, com a medicação vai melhorar bastante, né? Agora, nos sintomas negativos é onde menos a gente consegue atuar de forma medicamentosa, então teria mais a parte de tratamento psicológico, de interação, terapia ocupacional, como a gente viu no filme Anice Coração da Loucura, né? Então, ali a gente mostra bem, né, os sintomas negativos e a dificuldade que eles têm de interagir entre eles, né? O paciente ele pode ter esses problemas de cognição, né? O que seria isso? Falta de atenção, concentração e prejuízo de memória, o que dificulta muito o paciente na parte de estudar, né? Na parte de trabalhar. Então, é um comprometimento bem grande essa parte de entendimento. Ele não consegue fixar conteúdo, ele tem um problema muito sério para aprender coisas novas. Então, esses sintomas de cognição, eles podem ser amenizados, né, conforme a gente já foi falando, com o tempo, com o diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo for procurar ajuda médica, auxílio e tratamento, esse paciente ele tende a ter uma vida normal. Então, a partir ali do 3º, 4º surto de esquizofrenia, é muito difícil a gente recuperar essa parte cognitiva do paciente. Vai recuperar, mas não totalmente. Então, geralmente, esse paciente ele fica comprometido, principalmente para trabalhar, né? Então, a esquizofrenia é um dos transtornos que mais incapacita o ser humano para as atividades, tanto de trabalho quanto de estudo, tá? De convivência também. Então, os sintomas da cognição, né, como eu falei, também interferem na vida social e profissional, contribuindo para prejuízos em outras áreas de funcionamento da pessoa, como estudo, trabalho e relacionamentos interpessoais. Gente, aqui eu queria dar uma dica para vocês, que eu já falei em aula, né, sobre o filme Uma Mente Brilhante, né, que é uma história baseada em fatos reais do matemático John Nash, né, que sofreu de esquizofrenia desde a sua adolescência e foi diagnosticado muito tarde, e ele ficou com vários tipos de comprometimentos, principalmente comprometimento neurológico. O John Nash ele recebeu prêmios, né, como matemático, mesmo depois do diagnóstico da esquizofrenia, mesmo tomando medicação, e supostamente teve vários tipos de sintomas neurológicos, mas a parte cerebral dele continuava intacta na parte da cognição. Então, ele se superou, né, nesse sentido, assim. Então, vale muito a pena assistir. Então, tudo que a gente vê ali sobre alucinação, delírio, mostra muito perfeitamente qual é a dificuldade que esse paciente tem de distinguir a fantasia da realidade, né? Então, ele não consegue simplesmente distinguir. Ele faz parte da doença e para ele é um sofrimento muito grande, porque ele não sabe o que é real do que é imaginário. Não tem como ele saber, né? Então, nesse filme mostra muito bem. Vale a pena, gente, agora que vocês estão aí
a maioria confinados, né? Não sei se todos estão, mas vale a pena. Uma mente brilhante. Funcionamento social, então, né? Geralmente na fase aguda, quando tem esses sintomas negativos, tem um problema bem sério, né? De conseguir conviver junto com outras pessoas, né? Principalmente com a família. Então, é um paciente que ele é estigmatizado, né? Muitas vezes ninguém quer chegar perto, né? Todo mundo tem medo. Então, essa parte do funcionamento social complica bastante a vida de quem tem esquizofrenia. O comportamento, né? Aqui, deixa eu voltar lá, que eu falo dos sintomas neurológicos que eu estava falando, né? O paciente, ele pode apresentar, nas formas mais graves da esquizofrenia, sinais neurológicos, como tiques faciais, prejuízos de movimentos mais finos, né? Que é onde a pessoa fica estabanada, desajeitada, trejeitos e movimentos mais bruscos, descoordenados, que é bem característico desse John Nash no filme Uma Mente Brilhante. Então, funcionamento social, o paciente vai ter uma grande dificuldade, principalmente no momento da crise, quando ele tem os sintomas negativos, principalmente, e isso pode, dependendo do comprometimento, pode durar o resto da vida, mas a gente, dentro do tratamento psiquiátrico de hoje, atual, né, a gente tenta trazer esse paciente para a sociedade novamente, para auxiliar ele, então, nesse funcionamento social, né? Nos afazeres, no conviver, no ir e vir, né? Então, muito importante isso dentro do plano terapêutico, nos cuidados de enfermagem para o paciente com esquizofrenia, né? Então, lembrando que o que seriam esses cuidados de enfermagem para o paciente com esquizofrenia, os mesmos cuidados gerais que a gente tem para o transtorno de pensamento e para o transtorno da sensopercepção. Mas lembrando, pessoal, todo paciente ele vai ter um plano terapêutico personalizado, de acordo com suas características. Tá? Então, eu também coloquei na atividade EAD um link de um documentário sobre esquizofrenia que foi feito aqui em Porto Alegre com uma psiquiatra, muito interessante, tá, pessoal, que mostra essa parte do tratamento, o que é importante, a família é extremamente importante, atividades laborais, né, tentar inserir esse paciente de volta para trabalhos, se não puder, mas que ele se sinta útil de alguma forma. Então, também tudo que a gente viu no filme da Nise, né, está sendo exposto nesse documentário. Bem importante vocês assistirem, pessoal. Comportamento, então, né? O paciente, muitas vezes, ele tem o que a gente chama de comportamento estigmatizado. Então, na fase crônica, na fase dos sintomas positivos, no surto, o paciente, muitas vezes, ele fica com aquele comportamento bem estigmatizado. São pacientes que, por esse contato irreal, né, com a realidade, eles são pacientes que podem tirar a roupa, que vão conversar sozinhos, e isso gera um pouco de medo na população, nas pessoas próximas, né? E estigma, coloca uma estigma praticamente para o resto da vida nesse paciente, né? Que é taxado de louco, né? Que muitas vezes isso vai passando, dependendo do diagnóstico mais precoce, a gente consegue fazer com que esse paciente não tenha esse comportamento tão estigmatizado. O paciente com esquizofrenia também tem uma chance muito grande de suicídio, tá, gente? Cerca de 50% dos pacientes tentam suicídio, pelo menos uma vez na vida. Tá? E 15% conseguem consumar o suicídio. Então, essa é uma estimativa muito maior do que nas outras doenças psiquiátricas. O paciente com esquizofrenia, ele também pode ter o toque, né? Eles são pessoas bem difíceis de conviver,
que tem a convivência na família com pacientes esquizofrênicos é bem complicada, então se trata também a família, né? Eu sempre falo para vocês, né, que é importantíssimo o tratamento da família, o grupo de familiares, para entenderem o que é a doença do seu familiar e principalmente para saber lidar com ela. Não é fácil, gente, não é nada fácil conviver com uma pessoa que tenha transtorno mental. Abuso de drogas, importantíssimo aqui, pessoal. O abuso de drogas na adolescência, se a pessoa tem uma tendência a ter a esquizofrenia, pode vir a desencadear. A maconha é uma das drogas que pesquisas apontam como a principal desencadeadora da esquizofrenia. As outras drogas também podem vir a desencadear, mas a maconha é a que mais pode vir a desencadear a esquizofrenia, por ela ser uma droga alucinógena, tá? Então, e o uso de abuso de drogas, depois do diagnóstico da esquizofrenia, por exemplo, é uma bomba relógio, né? Então, o paciente que usa qualquer tipo de droga é complicado. A gente tem aqui, falando no cigarro, né? A gente tem o cigarro como uma droga de controle da ansiedade. Então, o paciente que é esquizofrênico e que já começou a usar o cigarro, é muito difícil da gente conseguir tirar. Tá? Então, se o paciente não quer, a gente deixa, porque tirando o cigarro, ele pode vir a sofrer um estresse tão grande e desenvolver um novo surto. Então, vai depender da conversa com o próprio paciente e com a família. Tá? Então, o cigarro, nesse sentido, seria uma forma de amenizar a ansiedade. Tá? Mas as outras drogas são extremamente prejudiciais para esses pacientes. Então, pessoal, é isso. Acredito que vocês não vão ter dificuldade, né? Se vocês assistirem esse documentário ali, não vão ter dificuldade nenhuma em responder as questões EAD. Então, gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima aula.